Isso, ué, JBS Friboi, avisa aí a galera, é bem pior. Porque se for medir a gente, né, estamos comprados por um backdrop, coisa do tipo, pô, quem comprou a gente foi o governo do Rio de Janeiro, ou a prefeitura do Rio de Janeiro, eu não sei agora identificar se é. Aparentemente Paraná Pesquisas, que não me coloca nas pesquisas, aliás, né? Mas já dá pra criar uma teoria de conspiração boa. Se eu aparecer bem na Paraná Pesquisas é porque eu tô com eles no backdrop. Vamos comentar sobre o caso que vocês querem saber, né? Todos sabem, e acho justo que todos queiram saber, que foi a saída do Cristiano Beraldo por conta de uma investigação que rola não só em São Paulo, acho que tem investigação rolando no Rio de Janeiro sobre uma empresa que ele não trabalha diretamente nela, mas ele tem uma relação com a empresa, que é a empresa Refit, tá? E ontem ele soltou uma nota avisando que ele sairia do movimento e nós aceitamos, na verdade, é natural, né? A nossa régua é extremamente alta, então quem tira a Bétega, quem expulsa Sandro Filho, naturalmente esperaria, vamos dizer, uma reação similar do Beraldo, e o Beraldo teve a reação certa, tá? O Beraldo, antes mesmo da gente sequer falar com ele, ele já, não, pessoal, vou me afastar não só do MBL, mas vou me afastar da PAN e vou cuidar da minha defesa. Eu vou falar um pouco do caso que eu sei, e vou também responder naturalmente críticas, tá? Porque é o seguinte, de um grupo político, a única coisa que se espera, um grupo político que vai ter milhares de membros, milhares de lideranças, a única coisa que se espera é, diante de uma irregularidade, sair fora da irregularidade, não cometer irregularidades, não agir em desacordo com a lei e naturalmente ser sempre vigilante e sempre fiscalizante. Então, o nosso papel sempre foi esse papel não se altera, até porque montamos um partido político agora, que é o partido político Missão, mas nós prosseguimos sendo o Movimento Brasil Livre, tá? E sendo o Movimento Brasil Livre um movimento historicamente anticorrupção, isso não se alteraria. Não tô falando aqui de maneira alguma que o Beraldo cometeu corrupção, até porque nem sequer ele é investigado por isso, tá? A investigação que o Beraldo tem sido é uma investigação que envolve uma empresa e, na verdade é uma empresa, um complexo de empresas, pelo que eu fui entender no processo. Esse complexo de empresas aqui no Brasil tem dívidas tributárias, assim, bizarramente altas. Portanto, é uma operação extremamente correta, uma operação que ataca algo que é importante que seja atacado. Agora, a relação do Beraldo não é com essas empresas. A relação do Beraldo é com uma empresa nos Estados Unidos, que ele presta serviço. Ele já presta serviço para outras empresas dos Estados Unidos há muito tempo. Ele trabalha lá faz bastante tempo. E ele tem essa relação com as empresas. E aí ele foi colocado ali porque ele tem que ser... Basicamente, ele tem que prestar, pelo que eu entendi, tá? Informações sobre a relação dele com essas empresas, a relação dessas empresas nos Estados Unidos com as empresas no Brasil, e aí ele tem o direito de se defender, e eu acho que faz parte do jogo, ele vai se defender. Agora, ele vai se defender hoje, fora do Movimento Brasil Livre, sem relação conosco. Lógico que fica a relação de amizade, é uma coisa que dói muito, que o Beraldo é um cara que é um grande amigo, um guerreiro, uma pessoa que participou de todas as últimas grandes batalhas, especialmente nos últimos 3 anos com a gente. É uma pessoa que aprendi muito com ele, é um líder. É uma pessoa que se comunica muito bem, uma pessoa que tem a indignação certa na hora certa, feita de maneira certa. E isso lá naturalmente vai deixar todos nós tristes. Então foi um dia que foi paradoxalmente estranho. Foi paradoxalmente estranho, feio, mas foi um dia estranho ontem. Ao mesmo tempo a gente estava recebendo lideranças nossas do Brasil inteiro. Tá chegando os gringos pro nosso evento. Né? Então já chegou americano, chegou inglês, hoje tá chegando argentino, tá chegando austríaco, tá chegando dinamarquês. Tá vindo uma galera, né, assim, de vários lugares, porque são pessoas que estão muito curiosas com o processo. Eu tive que ficar lidando com isso, que é uma coisa extremamente chata, né, uma coisa extremamente triste. E ainda ver uma pessoa que considera um amigo sofrer, aí é triste mesmo. Então eu espero, de verdade, que o Beraldo, ele prove não só a inocência dele, mas prove que está tudo bem com a carreira dele, para que ele volte a ser o Beraldo da Jovem Pan e que ele volte a atuar politicamente. É isso que eu torço e é isso que eu gostaria de ver acontecer, tá? Mas eu quero, naturalmente, como é a nossa postura, tá? E a gente responde tudo. Então, os caras botaram aqui, ó, o Jutair Moraes. Qual o fundamento? O fundamento há um complexo de empresas ligadas à área de combustível que aqui no Brasil ou só nega impostos, deve impostos demais, eles são investigados por isso. São alguns dos maiores devedores, se não o maior devedor privado do Brasil de impostos estaduais, e eles são investigados por isso. O Beraldo não é investigado por isso, o Beraldo não é investigado por sonegação. O Beraldo foi colocado na investigação por ter relação com uma empresa nos Estados Unidos que é aparentemente ligada a esse grupo. É isso que eu sei. E aí, por ter ligação com esse grupo, naturalmente ele está sendo inquirido. São mais de 190 pessoas investigadas e o Beraldo foi arrolado na investigação. E agora ele tem que não apenas se defender, ele tem que prestar os esclarecimentos necessários para a justiça. É isso. O que um grupo político sério faz? Ora, Beraldo, cara, isso aqui é um tipo de acusação que, né,
Não sei, tá na imprensa, o Ministério Público, é uma investigação séria, tá? Muita gente levaria pro campo, vou te falar, da politização, tipo, isso é perseguição do PT, isso é perseguição do Tarcísio, porque tava tanto o Haddad quanto o Tarcísio falando, não, eu não acho que é perseguição de absolutamente nada, ninguém acha, é uma operação séria, e essa operação séria que tá acontecendo no seio de investigação nessa área tributária, cara, quer que o Beraldo preste seus depoimentos e traga informações sobre o caso, e se for o caso ele vai se defender, e se provado tudo certo, ele vai ser inocentado ou afastado, ou qualquer coisa que reste contra ele, que ainda não resta, o Beraldo só foi chamado à investigação, e aí se apure e ele resolva. Então um grupo sério como nós, ok, ele se afasta, toca a vida, e nós de verdade torcemos pela recuperação dele nesse sentido, tá? É o que eu posso dizer sobre o caso. De resto, o que nós tivemos? Ataques dos mais canalhas, vindo de uma gente absolutamente suja. E eu tenho que começar pelo maior dos ratos, né, que é o Kim Paim, mas parece que esse maior dos ratos foi acompanhado pelo Alan dos Santos, porque eu fui ver o Alan dos Santos também entrou na história, e eu quero comentar o que é a história, tá? Os caras, né, estão falando o seguinte, né, deram a entender que o Beraldo, tá, como ele trabalha com essa empresa nos Estados Unidos, e essa empresa tem relação com a empresa investigada no Brasil. Aí ele dá a entender que assim, nós temos a ver com essa empresa. Por quê? Vamos botar a foto que ele e Kim Paim estão mostrando, tá? Houve um evento que nós participamos, na verdade nós fomos, tá na tela? É um evento que nós tivemos em Nova York, e o evento é um evento da Veja. A Veja, todos os anos, ela organiza um evento em Nova York, não só ela, como outras iniciativas, que é a Brasil Week, Brazilian Week. Esse aqui é o Brasil Insights, que é a que vocês estão vendo aí, mas tem a da Brazilian Week, e ela acontece todos os anos. E nesse ano, tanto a Amanda, quanto o Guto, quanto o Kim foram convidados a participar. Se eu não me engano, pela revista Veja. Eles participaram, e eu que estou indo para os Estados Unidos 2, 3, 4 vezes todos os anos. Estou conhecendo gente da direita americana, e vocês estão vendo isso no Congresso, esse ano que agora há uma aproximação. Eu tava lá também. Aí, né, os caras malandramente vão lá, né, e tiram aqui a fotinho, né, como vocês podem ver. Refit apresenta, mas olha só, é bem pior do que isso. Se você der um zoom no backdrop que tá atrás da gente, não sei se o Riso consegue dar o zoom. O que nós temos aí nesse zoom? Dá pra dar o zoom? Peraí, rapidinho. 2 segundos, O Riso vai dar o zoom, vamos lá. Aqui no canto direito, né? Você viu? Isso, ué. Né? Você viu? Isso, ué. JBS Friboi, avisa aí a galera, é bem pior. Porque se for medir a gente, né, estamos comprados por um backdrop, coisa do tipo. Pô, quem comprou a gente foi o governo do Rio de Janeiro, ou a prefeitura do Rio de Janeiro, eu não sei agora identificar se é. Aparentemente Paraná Pesquisas, que não me coloca nas pesquisas, aliás, mas já dá pra criar uma teoria de conspiração boa. Se eu aparecer bem na Paraná Pesquisas é porque eu tô com eles no backdrop. Aí prefeitura, o governo do Rio de Janeiro e talvez mais alguma instituição que eu não tô sabendo reconhecer o logotipo. Então, meus amigos, vocês estão querendo nos criticar por isso, saibam que é bem pior. O backdrop contém outras coisas. E contém outras coisas porque é um evento, eles estavam patrocinando o evento, e essas empresas patrocinam eventos e gente de toda a política participa, incluindo certas pessoas que essa turma idolatra, que nós vamos precisar mostrar, né? Que venha ser esse cara aí. Ué, Refit? Ué. Veja também? Ué. Mas como? Não tô entendendo. O capitão Bolsonaro tá comprado por eles? É isso? O capitão Bolsonaro tá sonegando imposto? É isso? Ele tava todo sonegante. É isso que vocês querem colocar? Eu vou julgar o Bolsonaro porque ele tava na frente de um backdrop que tinha um logotipo ali. Pelo amor de Deus, sabe? O que resta pra esses ratos, e esse é o ponto, não só sobre Kim Paim, Alan dos Santos, Nando Moura, eu nem vi o vídeo dele, mas deve estar falando esse monte de merda. É isso. O que resta é ficar tentando juntar, sabe, pequenos pontos pra tentar fazer péssimas construções. Agora, eu posso fazer construções extremamente sólidas sobre esse tipo de caso, tá? E eu vou trazer uma construção bem sólida. Vamos lá, senhor Rafael Almeida Riso, vamos pro Kim Paim. Ele botou, ó, o MBL em peso no evento patrocinado. Isso já foi respondido, né? Então, enfim, isso aí é apenas burrice e Kim Paim acho que está devidamente respondido, né? Mas a gente vamos para outras postagens dele. Aqui, ó, esse aqui é o post que eu acho mais curioso. Ele avisa o seguinte: não se desliga o que está umbilicalmente conectado e que financiou a estrutura. Ninguém solta a mão de ninguém, notinha de desligamento é fácil. Quero ver devolver o dinheiro e o compliance de quando o dinheiro entrou. A sorte é que a mãe de vocês não sabe o que eles apoiam. Kim Paim, que eu volto a colocar, é aquela prostituta que mora na Austrália.
aquele perdedor que vive a serviço de uma causa e que, coitado, tentou nos últimos meses imitar o que o MBL vem fazendo em criar um discurso próprio, criar um bloco político próprio, entender que ser minoritário não necessariamente é ruim se você está construindo uma causa, e enquanto nós demos certo, nós montamos nosso partido, ele basicamente fracassou, inclusive, né, botou o Eduardo Bolsonaro numa fria, tentando falar, não, a gente vai ser nacionalista e tal. Ou seja, o cara basicamente foi um fracasso estratégico que eu não esperaria nada diferente. Kim Paim, tá? Agora é a parte que vai ficar engraçada. Kim Paim, ele se esquece de alguns detalhes. Primeira coisa, nós falamos publicamente que o Beraldo doou para a fundação do Partido Missão. Sim. Nós não apenas falamos publicamente, como nós tornamos público comemorando, nós lançamos na Receita, isso tudo é declarado. Divulgamos, avisamos que o Arthur... Acho que o Arthur é o maior doador privado. Sim. E o segundo é o Beraldo. Então a gente tem o Arthur no primeiro como o maior doador privado, o segundo é o Beraldo. Tudo declarado e falado em público numa live. Aí fala, é difícil cortar o cordão umbilical. Entendo que é difícil pra você, Kim Paim, e pra vocês, bolsonaristas, cortar qualquer cordão umbilical. Porque quando o Flávio Bolsonaro foi pego numa investigação, essa sim, séria, de roubo de dinheiro público, o Beraldo não tá sendo investigado por nada disso. O Beraldo, com uma investigação sobre um tema muito menos grave, pediu afastamento. Na hora. Agora, o Flávio Bolsonaro, que aqui eu não vou falar que ele é suspeito, nada. O Flávio Bolsonaro que roubou o dinheiro fazendo rachadinha, o ladrão do Flávio Bolsonaro, tá? O bosta do Flávio Bolsonaro, junto do bosta do Carlos e do bosta do Jair, todos ladrões de dinheiro público, ladrões do erário, através de rachadinha. Quando ele botou o grupo político de vocês em apuros, aí aconteceu isso que você falou. Quem está... Volta lá no post. Quem está umbilicalmente ligado não pode ser afastado. E vocês não afastaram. O Flávio Bolsonaro, que de fato é ladrão, volta a colocar, o Flávio Bolsonaro, que de fato é ladrão, não foi afastado por vocês. O Beraldo, que não está sendo investigado nem por rachadinha, nem por roubo, nem por sonegação. Ele está numa investigação, contribuindo com a investigação sobre a relação lá da empresa dos Estados Unidos com essa empresa no Brasil, que está sendo investigada aqui. E que tem que ser investigada aqui, não tá nem dando no mérito, tem que ser. O Beraldo se afastou. Tem uma diferença, brother, de caráter e de espírito público que não dá pra colocar a gente na mesma discussão. E tudo que um cara como esse Kim Paim, esse rato, quer fazer é tentar colocar a gente exatamente no mesmo balaio deles. Falar, veja, eles são iguais a nós. Então nós não somos. Vocês são ladrões, vocês são burros e vocês são preguiçosos. Esse é o histórico de você. Não é o nosso caso. Não é nosso caso. E aí eu coloco aqui, né? Você quer falar então de devolução de doação? Porque o Beraldo doou de maneira lícita, com tudo declarado na Receita, para uma instituição lícita e correta que foi o Partido Missão. A doação do Beraldo, tá? Ela foi irrisória perto do montante arrecadado. E eu vou abrir aqui, tá? O Arthur e o Beraldo, cada um doou coisa de 100 e poucos mil reais. Seja arrecadando com familiares, seja de economias próprias, cada um deu seu jeito. 100 e poucos, deve ter sido entre 100 e 150 mil reais cada um. Tá? Cada um doou. O problema é que o partido arrecadou, seja em venda de produtos, em doações de pessoas físicas, mais de 4 milhões. Então é só fazer uma razão em proporção. O Beraldo, com muita sorte, deve ter doado coisa de 2 a 3% do valor do partido necessário para montar o Partido Missão. De 2 a 3%. Isso, no caso, vamos dizer, mais... Eu acho que a gente até arrecadou mais, então ele deve ter dado coisa de 1,8%. Sacou? A maior parte da arrecadação do Partido Missão foi feita com uma coisa chamada Livro Amarelo, em que milhares de pessoas fizeram um sistema de assinatura e pagaram não só para ler e conhecer e financiar o projeto intelectual, mas também para financiar a montagem do partido. Desculpa, brother, se nosso público leu de vocês não, brother, desculpa. Nós não somos retardados. Então, não tem o que fazer. Eu tô sendo claro, tô abrindo aqui pra vocês. Foi isso, tá tudo registrado na Receita, tá tudo certo e estamos muito tranquilos. Agora, quem não deveria estar tranquilo, porque recebeu dinheiro roubado de pensionista na campanha, é o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Tarcísio. É que eu não vou falar do Tarcísio porque esses caras querem atacar o Tarcísio. Vamos lá, vamos falar de devolução de dinheiro sujo? Pastor que despejou 5 milhões nas campanhas de Bolsonaro e Tarcísio é cunhado de Vorcaro. Ué, isso aqui é dinheiro sujo? O pastor Fabiano Zettel, que vem ser cunhado do Daniel Vorcaro, que montou a Moriá Assets,
que cuida, vamos dizer, de boa parte da lavagem de dinheiro do senhor Daniel Vorcaro e do dinheiro extraído das operações ilícitas do Banco Master, que precisou agora ter um resgate no fundo garantidor de crédito de mais de 40 bi por conta do calote que tá dando nas pessoas. Esse cara meteu só na campanha do Bolsonaro 3 milhões. E mais 2 milhões na campanha do Tarcísio. Mas vamos ficar no Bolsonaro. O Bolsonaro vai devolver esse dinheiro sujo, esse dinheiro roubado que foi colocado na campanha dele? Vai ou não vai? Vai ou não vai, brother? Tem que comentar aqui, vai ou não vai? É ele que tem que devolver. A gente não tem que devolver nada. A gente, além do valor que a gente recebeu no monte total, ser um valor irrisório, com muita sorte deve ter dado 2%, chutando alto 2,5% do valor total arrecadado. Ele não veio oriundo de nada roubado, de nada ilegal. É o dinheiro, parte do dinheiro declarado que o Beraldo tem aqui no Brasil. Doou, e fico feliz que doou. E, aliás, gostaria que tivesse doado mais. Não só ele como Arthur, como todo mundo. Gostaria que tivessem todos doado mais. Porque teríamos montado o partido ainda mais rápido e o nosso recorde ficaria ainda maior. Então não vou cair em esparrela de papo de vagabundo. Que vagabundo não pauta a gente. Nossa atitude é diferente. Nossa energia é diferente. E nosso trampo, desculpa, tá outro nível. Senhor Rafael Almeida Rizzo, só pra mostrar pra galera, enquanto Jair Bolsonaro tá preso e não tem espaço pra andar, que tá enfurnado num quarto, qual é o espaço que vocês que vão vir amanhã no nosso festival terão? Me parece amplo, hein? Ei, rapaz, isso aqui me parece amplo, me parece bonito. Ó, bom demais, meus queridos amigos. Bom demais. Eu acho muito engraçado também que eles estão falando desse tema, até porque, né, já que eles são da turma do Capitão Jair, lembre-se que, em última instância, tá? Se a empresa lá investigada sonega, e parece ser o caso, tá? E que paguem na lei todo o preço. Quero realmente, assim, isso aqui não é problema nosso, e quero que se dane eles, no caso. Agora, por favor, veja Jair falando sobre isso. Conselho meu, e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. Porque o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você, pra reformar um emissário aqui, 30 minutos, pega dinheiro lá fora. Porque o dinheiro que entra aqui só vai pro ralo. Agora, se vai pra pagar juros da dívida externa, pra banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Esse foi Jair Messias Bolsonaro falando sobre o tema. Naturalmente, isso aqui eu tô tirando sarro, isso muito por conta de Alan dos Santos e bolsonaristas que vêm trazer suas argumentações. Uma pessoa aqui havia dito assim: Renan, não me interessa o Bolsonaro, me interessa vocês. Mas eu já expliquei, o que mais vocês querem saber? Não tem muito o que dizer. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Isso é uma coisa concernente à vida privada do Beraldo. Ele foi afastado. O Beraldo foi afastado, mas não só isso. O Beraldo, quando entrou no MBL, só pra vocês entenderem, eu conheci o Beraldo, primeira vez eu fui fazer um evento no Rio de Janeiro, em 2015, sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Fizemos um evento, encontramos pessoas explicando, precisamos de apoio nas manifestações. Ali eu conheci ele, deu um oi. Anos depois, reencontrei o Beraldo era secretário de turismo do município do Rio de Janeiro. E lá ele falou, pô, o projeto de vocês é sensacional, vocês vão montar um partido, vocês são brabo. Bateu o santo. E aí ele falou, cara, gostaria de entrar pro MBL. Aí eu falei, cara, não dá pra me estar no MBL. Eu, à época, acho que o pai já tinha ganho. Sendo secretário do Paz, com todo o respeito. À época ele tocava o PSDB do Rio de Janeiro, o Beraldo. Eu falei, você teria que se afastar disso. E naturalmente, né, desculpa aí, cariocas que assistam, tá? Não dá para estar num governo municipal do Rio impunemente. São raros os casos em que a pessoa é proba, é honesta, não faz nenhuma cagada. E fomos fazer o famoso background check. E, assim, absolutamente ok o trabalho do Beraldo na Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro. Eu digo ok, só não é um baita trabalho, porque simplesmente não havia dinheiro nenhum para a Secretaria de Turismo, que é até paradoxal. Num município como o Rio, você não tem orçamento para a Secretaria de Turismo. Mas absolutamente tudo certo. Falei, bom, bora, vem o Beraldo pro Movimento Brasil Livre. Começa a gravar lives conosco em 2021. Em 2022, lançamos ele como candidato ia ser deputado estadual, depois ele vira candidato a deputado federal, no que ele tem 40 e poucos mil votos. É isso, o Rizzo me corrigiu, mas foi coisa de 44 mil votos. Cristiano Beraldo perde a eleição, né, fica aí, não sei, de sexto suplente ali de deputado federal, algo assim.
E logo em seguida, ele é contratado pela Jovem Pan. Então ele vai trabalhar na Jovem Pan já a partir de 2023 e se muda para os Estados Unidos. Essa é a história. Então ele se muda. Então o que ele estava tão perto de nós, especialmente no ano de 2022, diminui em 23, em 24 diminui um pouco mais, em 25. Então ele já está tocando a vida dele nos Estados Unidos há alguns anos. Então nós temos uma relação naturalmente próxima. É um cara que a gente cotava inclusive para candidato a presidente da República. É um cara talentosíssimo, um cara que conhece de mundo real. É uma das pessoas que eu conheço que mais manjam de infraestrutura em todo o Brasil. Liderança, nos apoia, nos ajuda, sempre esteve conosco, é um amigo. Então essa é a nossa relação com ele. Se na vida privada dele, quando ele foi para os Estados Unidos, depois de nos conhecer, eventualmente algo errado pode ter acontecido lá, aí lamento. Agora, ele está sendo investigado, saiu do MBL, o MBL e ele se afastaram e é da vida. Não adianta quererem procurar nenhuma... Ai, não, mas não tem nada. Tem o quê? Um backdrop? Pelo amor de Deus, cara. Assim, não caio em conversa mole, tá? E ninguém, absolutamente ninguém, vai diminuir não só a qualidade do nosso trabalho, mas o nosso caráter, porque a gente está disposto a fazer todos os sacrifícios. E assim o fazemos. Faremos todos os sacrifícios necessários para ter o grupo mais sério do Brasil. Somos o grupo mais sério do Brasil. Montamos um partido político e vamos honrar essa bagaça até o final. Quem mantém vagabundo dentro da estrutura, e eu tô falando vagabundo real. Não tô falando que é o caso do Beraldo. Porque o Beraldo foi digno. Ó, tô sendo investigado, tô saindo do MBL e da PAN. Quem gosta de manter condenado na estrutura, condenado de toda sorte, é o bolsonarismo, é o petismo e são os demais grupos políticos do próprio Centrão. Então não venham nos colocar, não vai colocar a gente em nenhuma laia, não vai colocar a gente em nenhuma base de comparação com esse tipo de gente. O Bruno Gama falou assim, Beraldo não deveria ter sido desligado. Com certeza ele não tem nada a ver com isso. Estamos com o Beraldo até o fim. Assim, eu venho recebendo, na verdade, ataques, tipo, pô, mas vocês já vão largar ele pros leões, né? Ou pras onças, se tem umas onças passando ali no fundo, né? Mas não é o caso. O Beraldo optou por sair. E o Beraldo optou por fazer isso justamente pra, no momento em que o partido acaba de surgir, não contaminar a gente com essas acusações que os outros estão fazendo, enquanto ele faz a defesa dele. Pra mim isso é atitude de homem. Você sabe quem fez isso também, né? O Arthur. O Arthur, quando... até no momento da caneca, que eu dei aquela famosa canecada e tal, eu não queria que o Arthur saísse. Ninguém queria que o Arthur saísse do MBL. O Arthur falou, tô me desligando do MBL, vou me afastar, vou me defender dessa história e o jogo vai seguir. Até hoje, eu acho que essa estratégia foi absolutamente errada. A gente tinha que estar o tempo todo focado junto com o Arthur, fazendo aquele enfrentamento. Mas ele preferiu. No caso do Beraldo já na hora falou, tô me afastando. Tá tudo bem, se afaste. E o jogo vai seguir. O pessoal falou, chama ele de volta após a investigação. Cara... Em se provando o que eu acho que vai acontecer, que é inocente, ele tem que voltar. O Bisotto citou um caso muito interessante do governo Itamar Franco, foi do Henrique Hargreaves. Ele era ministro, não lembro de qual ministério ele era, mas o Hargreaves era um dos caras responsáveis, inclusive, pela articulação do governo Itamar Franco. E aí o Itamar, eu não sei se foi em 93, né? O Itamar se deparou com um problema, que era uma investigação que envolvia o Hargreaves. O que o Itamar Franco fez? Afastou ele. E ele, na verdade, se não me engano, o Hargreaves pediu afastamento. E ele era, inclusive, amigo pessoal do Itamar Franco. É um caso até similar ao nosso. O Itamar e ele se afastaram. Ele provou a inocência dele e rapidamente retornou ao governo Itamar. É o que eu gostaria de acontecer. Cara, rapidamente eu quero eliminar qualquer dúvida que reste sobre o Beraldo. Rapidamente. O Bruno Moraes falou, Presida, você já fez nota sobre, pare de ficar dando moeda de troca para nandetes e bolsonaristas. Não tô dando, eu gosto de responder essa gentalha. Essa gentalha escrota que não constrói nada, eu gosto de responder. Pra mostrar que a gente tem moral. Quem tem moral nessa parada somos nós. Rato é rato. No fundo, eles gostariam de estar no movimento que... quando precisa, afastam os seus... né? Cara, pelo amor de Deus. Assim, se você for pegar todos os escândalos dentro do petismo e dentro do bolsonarismo, escândalos concretos, todos os condenados que são perdoados e celebrados, você vai ver, puta que pariu, o padrão ali é... né? Mas, enfim, queridos amigos.